Ok. Então, boa noite a todos. Oficialmente agora, estamos dando início à nossa quarta aula, Fundamento de Metodologia da Matemática, né? E muito agradecido por vocês estarem aqui presentes. Muito obrigado. E obrigado pelas devolutivas, pelas tarefas que você tem enviado. Mesmo com grande dificuldade no sistema, mas vocês têm conseguido mandar aí para mim as atividades, né? Recebi umas dissertações muito interessantes, muito boas, e eu já visualizo aí, nessas escritas de vocês, temas bem interessantes para TCC, viu? Podem se preparando aí, que vocês têm muita coisa boa para poder escrever. Ok, vamos abrir aquela câmerazinha para a gente poder tirar aquele print do início da nossa aula, galera. Vamos lá? Por favor, cada um abra a sua câmera aí para a gente poder tirar o printzinho da nossa tela, ficar como evidência. Professor, eu chego do serviço aqui com o olho todo cheio de olheira, todo descabelado. Não tem Eu também problema, tô só um bagaço aqui. Não tem problema não, tá bom? Mas vai dar certo, é porque só a fotinha de vocês aí não serve muito como evidência de que vocês estão aí, tá bom? Eles só aceitam com a carinha de todo mundo. Vamos lá, por favor, rapidão, ligeirão, aí eu tiro o print e vocês podem ficar à vontade depois. Vamos lá, tem muita gente que ainda precisa abrir a câmerazinha. Vamos lá, por favor, guerreiros e guerreiras. Bora. Regiane, Nayane, Rosana, Charlene, Tayane, Igor, Diana, Claudiana, Nária, Pedivan, Daniela, Abra, Antônia. Povo bonito aí. Tá aberto. Até porque você está com duas carinhas aí, né? Beleza. Ok, pessoal. Já tirei daqueles que quiseram. Obrigado, tá bom? Deixa eu colocar aqui na evidência, porque se quando terminar a aula eu não falar essa evidência lá, eu sou homem morto, né? Pois bem. Para essa semana, eu deixei aí com vocês a ideia de vocês darem uma olhada, uma analisada no conjunto de habilidades de matemática para o primeiro ano. E eu vou fazer aquela velha perguntinha que é interessante. Conseguiram analisar a lista de habilidades do primeiro ano da matemática? Sim ou não? Dá uma luzinha aí. Quem conseguiu ler as habilidades? Professor, eu não consegui mandar a dissertação ainda, então eu não consegui ler. Tá. Mas mesmo não conseguindo mandar a atividade da semana passada, vocês podem acessar a aula do momento e fazer, tá bom? Não espere só conseguir mandar a atividade de uma aula para poder acessar o material dessa, porque a ideia era que nessa semana, agora, nessa aula agora, você já tivesse conseguido também ler o material da aula. Porque tudo isso só vai ser interessante se a gente chegar aqui na aula e vocês já souberem de que se trata a aula. Senão a ideia de sala invertida fica perdida, tá bom? Aí vocês sempre vão... Sim, é um falar. ponto que batemos muito essa questão, né, o ano passado, porque para algumas pessoas a pré-aula é fora de cogitação, porque, tipo, a Jéssica, ela não tem tempo nem para almoçar. Eu trabalho o dia inteiro, então é bem complicado. Assim, tem dias que não vai dar para ler pré-aula mesmo, entendeu? Porque a gente não tem tempo, só para engolir e voltar. Então, assim, é bem complicado mesmo. A gente entende. Nossa vida é tão corrida quanto a de vocês. E a gente coloca porque foi determinado que a gente deveria colocar, tá bom? Mas vamos lá. Quanto mais a gente souber, melhor. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. Nesta aula, inicia aí a nossa jornada de conhecimento daquilo que deve ser a parte mais importante, ou seja, o coração de todas as aulas que vocês irão praticar de agora para frente, tá bom? Se você já está trabalhando no ensino fundamental, já vai começar a mexer, se você ainda vai trabalhar só depois que você terminar o seu curso, bom também, mas o fato é o seguinte,
que o documento curricular do Tocantins, que vai direcionar vocês, juntamente com a Base Nacional Comum Curricular, é o coração desses dois documentos, que são as habilidades que deverão ser desenvolvidas nos estudantes, tá bom? Então, tá. Como é que eu vou desenvolver as habilidades do estudante? Primeiro, conhecendo que habilidades são essas, tá bom? Então, nossa aula hoje vai começar vamos falar assim, com um tour pelas habilidades do primeiro aninho. Aí, na semana que vem do segundo aninho, depois a gente vai subindo até chegar no terceiro ano, até chegar no quinto ano. Aí a gente para, porque o curso de vocês só permite trabalhar até o quinto ano, tá bom? Portanto, o que eu quero que vocês façam, o que eu quero que vocês pensem, é que você só vai conseguir ensinar bem se você conseguir também compreender que habilidades são essas, tá bom? Vamos pensar da seguinte maneira. Até há pouco tempo atrás, quando o professor entrava na sala de aula, quando ele ia planejar a sua aula, ele tinha um conteúdo, tá bom? E esse conteúdo era pego no livro didático. Normalmente, o livro didático já servia como uma sequência que o próprio professor seguia para poder conseguir trabalhar, vamos dizer assim. E o planejamento dele era baseado na sequência do próprio livro didático. É como se o livro didático fosse um roteiro para ele. E quando ele pegava o conteúdo lá, vamos imaginar que ele tem um conteúdo lá no livro, e aquele conteúdo, ele mesmo ia escrever quais os objetivos que ele queria que a turma atingisse. Tá bom? Ora, isso o professor perdia muito tempo, porque até ele fazer aquele objetivo com aquelas palavras mais ou menos, vamos falar assim, do mundo educacional, leva-se um tempão danado até você conseguir fazer os seus objetivos. Hoje, já temos algo muito interessante, é que o professor não precisa mais construir os seus objetivos para o que ele vai ensinar. Esses objetivos agora se converteram no que chamamos de habilidades. Cada vez que você entrar numa sala de aula, que você planejar alguma coisa para ser ensinado, você tem que ter em mente uma ou mais de uma habilidade daquele conjunto que você está trabalhando naquele ano específico. No nosso caso hoje, do primeiro ano, tá bom? Então, o material que eu deixei lá para vocês no sistema foi a lista de habilidades para o primeiro ano com relação à matemática, tá certo? Eu vou projetar ela aqui para vocês, para a gente poder começar a nossa discussão em cima dela. Vocês vão me dizer aí se vão estar enxergando, tá bom? Vamos lá, deixa eu achar ela aqui. Ok. Aí está. Me fala se está visível para vocês aí, meus guerreiros. Sim. Sim? Sim. Beleza. Então tá. Esse conjuntinho aqui, ó, do primeiro aninho, tá bom? Então, pense aí agora que é só para o primeiro aninho. A cada semana nós vamos analisar aqui a sequência de habilidades para cada ano diferente. Então tá, olha aqui que são 22, termina aqui com a 22ª habilidade. Primeiro momento que eu quero trabalhar com vocês aqui, pode falar. Vou atrapalhar um pouquinho aqui. Eu fico curiosa em relação a esses símbolos, né? Aí eu vi um vídeo outro dia que esse símbolo aqui, ele significa, né, as habilidades. Que no caso, esse E é ensino fundamental primeiro ano, né? Que o número representa a série. É isso mesmo? Isso, era isso que eu ia falar com vocês agora. Vamos começar nosso aprendizado pelo símbolo da nossa habilidade, viu? Obrigado aí pela sua dica e pela observação já de curiosidade, tá bom? Vamos lá, pessoal. Para vocês começarem a fazer o seu planejamento, não é preciso, por exemplo, na hora de você planejar, você saber aqui como é que é a escrita da sua... Por exemplo, você não precisa colocar a escrita da sua habilidade lá no seu planejamento, por exemplo, mas você pode identificar ela pelo seu símbolo, tá bom? Esse símbolo aí... Alfanumérico. Isso. Menina, mas você fala bonito. Como é que é o nome? Alfanumérico.
É Olha onde aí. aqui é F, Obrigada. é o campo de experiência, 01 é a série da criança, e aqui é matemática, e onde está localizado, que é o 22º. Ah, que coisa. Não, vocês não precisam mais de mim, não, tá vendo? Menina inteligente, meu Deus. Vocês não precisam mais de mim. Então É tá. uma professora atuante, isso significa Olha que ela está aí. planejando muito bem. Então tá, vamos Não vai se, Pode falar. não vai se criar, não, ela. Vai não, né? Essa é a menina poderosa. Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse símbolo aí nas suas partes. Vou deixar um pouquinho separadinho, tá bom? Ó. Pronto. Esses são os grupos de números que vão fazer parte do código. Como é que é o nome que a menina falou aí? Vamos lá, vamos pedir para ela falar novamente. Que é muito bonito. Alfanumérico. Olha aí, ó. Código alfanumérico. Muito bem. Então, o código alfanumérico da nossa habilidade é composto por 4 partes, tá bom? Então, observe, os 2 primeiros códigos são 2 letras. EF indica o que, então, nesse caso aqui? Ensino fundamental, certo? Olha aí. Então, isso aqui que é bacana. Ensino fundamental. Os próximos 2 códigos aqui, símbolos, que no caso indica qual é o ano que o garotinho está. Tá bom? Nesse caso aqui, então, é o primeiro ano. Os 2 próximos símbolos, no caso é MA, ele indica aqui a disciplina, ou a gente chama de componente curricular. Nesse caso nosso, mato, MA quer dizer matemática. Tá bom? Olha aí. E os 2 últimos indicam qual é a ordem dessa habilidade dentro do grupo de habilidades do primeiro ano. Bom, ele foi produzido de modo bem interessante para ser lido com mais eficiência de trás para frente, assim, ó. Se você ler esse código alfanumérico da direita para a esquerda, você vai ter uma maior fluência no som, na sonorização. Então, vamos ler isso aqui. Como é que seria? 22ª habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Viram aí como tudo flui com mais facilidade? É melhor do que você ler assim, ó, ensino fundamental, primeiro ano, matemática, 22. Então, você lê da direita para a esquerda que você vai conseguir interiorizar melhor. 22ª habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. O que acha dessa leitura da direita para a esquerda? Ficou muito Ótimo, é mais fácil. Fica mais fácil de falar, não fica? Sim, entender. Ok. Então tá. Cada uma das habilidades tem esse código. Por quê? Não é que se queira que o professor memorize cada código e também memorize a escrita da habilidade. Não. Significa, esse aqui é um ato de organização, para que uma determinada habilidade não se misture com outras, tá bom? Então, através do código aqui, ó, o código alfanumérico, nós teremos aqui, então, uma maneira, vamos falar assim, ideal de organizar essas habilidades. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, 14ª habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Tá? Tranquilo? A leitura dos códigos ficou bom para vocês assim? Bom demais. Até hoje eu não sabia disso ainda. Até hoje não sabia? Não, professor. Eu sempre eu fiz não sei quantos planos de aula usando essas habilidades aí, e competência e tudo com esses códigos aí, e sempre me perguntava, mas nunca tive curiosidade assim, de perguntar a alguém se soubesse já. Não, beleza. Pois então aqui está o nosso, vamos falar assim, a lição número 1 da aula de hoje. A primeira habilidade está aí, ó. É F01, MA01. Mas ler desse formato é muito estranho. Então, você lê de trás para frente. Primeira habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Só.
Então, como professor, ao ver esse símbolo aqui agora em qualquer lugar, você já vai saber de que se trata, tá bom? É alguma coisa que diz respeito da primeira habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental. Agora, o que é legal, o que é bacana, é que essas habilidades são o quê? São os norteadores, ou para vocês avaliarem os seus estudantes. Lembra que eu falei que agora o professor não precisa mais ficar construindo habilidade, construindo objetivos. Esses são os objetivos pelos quais vocês irão trabalhar a fim de quê? A fim de que os seus estudantes desenvolvam isso que está escrito em cada habilidade, tá bom? Então, pensando no primeiro aninho, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler essas habilidades, vocês deverão ler elas, tentar entender. E aí tem uma atividade que eu deixei para vocês, que seria escolher 5 delas para poder imaginar como vocês poderão estar trabalhando essas habilidades na sala. Mesmo que você não trabalhe ainda, mas você vai pensar como com a mente de um professor ou uma professora, tá bom? E para isso eu trouxe, então, aqui eu selecionei 3 delas, eu espero que dê tempo de conversar um pouquinho a respeito. E a partir dessas ideias, assim, a partir da ideia que eu vou conversar com vocês, não quero dizer que vocês vão me imitar ou copiar o que eu vou fazer, copiar no sentido, assim, de fazer só o que eu vou fazer. Eu gostaria muito que vocês abrissem mesmo assim a mente com relação a se deixar doar no sentido da criatividade, certo? Então, por exemplo, vou começar pela primeira habilidade aí, e depois eu vou escolher outras mais à frente um pouquinho. Vamos ler junto essa habilidade, ó. Primeira habilidade de matemática do primeiro ano do ensino fundamental da área de matemática diz assim, que os estudantes, ao final do primeiro ano, deverão utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem e nem ordem, mas sim códigos de identificação. Olha só, para o primeiro aninho, observe o quanto que as propostas de matemática, as propostas que vieram com a base, são muito bacanas, muito interativas e deram assim, um salto de qualidade muito grande. Porque essa habilidade diz o quê? Que as crianças, assim que concluírem o primeiro ano, ou seja, elas têm um ano para tentar construir essa noção de números naturais, com que tipo de características? Indicando qual quantidade ou ordem, tá bom? Então, começa por aí. Olha só, deixa eu destacar aqui essas ideias aqui, ó. O que a primeira habilidade quer? Ela quer que o aluno saiba indicar quantidade, mas também quer que saiba indicar o quê? Ordem. Em diferentes situações do cotidiano. E aí eu preciso que vocês pensem comigo e me digam como é que poderia o estudante conseguir identificar quantidade e ordem. Vamos lá, 30 segundinhos para a participação de vocês aí. Em que situação do dia a dia o nosso estudante ele tem situações de quantidade e de ordem? Vamos lá. Eu não sei se eu estou correta, mas um estudante, independente de ser do primeiro ano ou não, ele indo ao supermercado, ele tem que ter uma noção de quantidade de dinheiro que ele tem e a ordem dos objetos e quantidade também que ele vai consumir, né, comprar. Ok, muito bem. O que mais? Até na fila da merenda, na escola também, né? Ele saber quantos estão na frente dele, quantos estão atrás dele. E quantos já pegaram, quantos que faltam pegar. Olha, tá vendo? Na hora de levar o livro também para a escola, né, professor? Quais os livros, quantos livros tem que levar no dia? Ok. O que mais? Vamos lá. Eu acho que essa quantidade se aplica também a horas, né, professor? A quantidade de horas que tem que estar em tal lugar, quanto tempo vai durar tal consulta, tipo isso também. Tudo que indica quantidade. Pode falar.
A Jéssica disse aqui, né, nas mensagens aqui do chat, que em casa, né, que quantidade de brinquedos. Acredito também em ordem de organização, né, Jéssica? Bacana. Então, olha o tanto que é interessante. O nosso tempo aqui é bem pouquinho, mas o ideal seja que vocês aprofundem essas ideias no tempo que vocês tiverem aí. Então, nessa indicação de quantidade, não tem coisa melhor do que o espaço familiar, por exemplo, para se ter essa ideia de quantidade. Então, a criança, por exemplo, pode olhar assim, lá no grupo familiar dele, estão vendo aqui a minha telinha agora? Sim. Então, olha só, lá no grupo familiar dele, por exemplo, ele tem alguém aqui que é o pai, tem alguém que é a mãe, tá? Tem alguém que é o irmão mais velho, tá vendo? Tem alguém que é a avó, por exemplo. Então, aqui ele já tem uma relação de quantidade. Nesse caso, ele teria o quê? Ele, observando aqui na sua casa, ele pode dizer, poxa, a minha família aqui é composta de 5 pessoas. Tem eu e mais 4. Então, nós somos 5, né? Então, olha, é uma relação de quantidade, é um indicador de quantidade. Então, tem muitas possibilidades que a criança pode utilizar com essa ideia de olhar para o mundo, ver coisas e associar isso à ideia de quantidades. Mas o que significa quantidade para ele? Ele ainda não entende essa ideia de quantidade ainda, ele não sabe nem que existe esse conceito. O professor vai dizer, olha, um objeto desse aqui é representado por um símbolo 1, então aquele 1 indica uma quantidade. Então, a prática, ou seja, visualizando os objetos, ele vai relacionar com os símbolos matemáticos. Então, se ele vê ali uma pessoa, né, ó, ele vê ali o seu pai, aí o professor diz assim, ó, então, lá tem uma pessoa. Se ele vê quem agora? O pai, de mãozinha dada com a mãe ali, ó, então ele fala ali, ó, opa, agora já são o quê? 2 pessoas. Lógico que aqui eu estou colocando conceitos bem simples mesmo, bem básicos, de como poderia começar essa contagem, tá certo? Mas muitas outras ideias também. O professor pode colocar ali para eles várias figurinhas com frutas, né? Vamos imaginar o seguinte, aqui tem uma fruta, aqui tem outra frutinha, tá bom? Tá vendo como minhas maçãs tão bonitinhas aí? Olha aí. Então, que quantidade tem dentro desse conjunto aqui? Então, aqui tem três objetos. Então, ele vai aprender a relacionar a quantidade de objetos reais com o símbolo matemático, que seria o algarismo aqui, tá bom? E para representar ordem, como é que ele poderia representar essa ordem? Teria que saber que ordem indica sempre uma sequência. Nada mais, eu gostei da ideia aí da fila da merenda, viu? Nada mais interessante do que ele se pensar o seguinte, se eu tenho aqui a filinha da merenda, então, ele está aqui nessa posição, ele vai dizer assim, ó, aqui na minha frente tem tem um aqui, mais outro aqui, então tem 2 na minha frente, ó, tá? Então ele já contou, então isso aqui indicou contagem, ainda não é ordem, mas quando ele diz assim, esse aqui é o primeiro, a Ana é a primeira, o João é o segundo, eu sou o terceiro, terceiro. A Regiane disse também que do maior para o menor. Isso, tá? Sempre que tem essa ideia de sequência, de alinhamento, ou que você pega, vamos falar assim, uma certa estrutura, que não precisa ser só em linha, mas pode ser uma ideia circular também, pode ser qualquer tipo de situação onde você tenha um início e vai se organizando as coisas ou pessoas, né, em uma certa disposição que se possa numerar. Então, onde eu posso numerar aqui, não apenas se eu numero com algarismos, né, vamos falar assim, cardinais, seria a contagem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui, então a primeira delas, agora falando em ordinais, né, então uma seria a primeira, a outra seria a segunda, a terceira e assim por diante. Ou seja, os estudantes vão conseguir entender que
existe um símbolo para contagem, que no caso são os cardinais, né? Então, na contagem, o que eu uso é a ideia de cardinalidade, tá? Isso me diz o quê? Que somente o símbolo é suficiente. Então, eu consigo dizer, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, e assim por diante. Mas na ordem, eu preciso de estender essa ideia, tá bom? São a ideia dos números ordinais. Me diz agora que eu vou acrescentar uma coisinha aqui, é o primeiro, é o segundo, mas isso só tem sentido se houver aqui a ideia de classificação, de ordenamento, tá? Então vocês vão ter que trazer isso para o mundo da criança para ele entender essa diferenciação. Quando é que eu estou contando? Quando é que eu estou organizando? Isso tudo com números naturais. E a próxima fase aqui da habilidade número 1, ela diz assim, reconhecer situações, já é a segunda parte, olha, e reconhecer situações em que os números não indicam nem contagem, olha só, não indicam nem contagem e nem ordem. Quando é que os números não indicam nem contagem e nem ordem, mas sim um código de identificação? Olha só, vocês que vivem no mundo real aí, me dá uma situação aí de onde os números não indicam nem contagem e nem ordem, mas uma identificação. Por favor. Eu uso um código para identificar a peça, tipo um código por peça de roupa. Ah, maravilha. Então tá. Então agora eu vou pedir que você me dê uma... Pode ser por letra, né? Grupo A, grupo B, situação A, situação B. Mas aqui ele pede, Francisco, ele pede para que seja só algarismos naturais, números naturais mesmo. Ele não quer que seja outro tipo de código, ele quer que sejam usados só números naturais, mas que os números naturais não indiquem nem ordem e nem contagem, e sim uma identificação. Eu identifico, professor, tipo, a peça chegou hoje, 17, eu coloco 17, 17. relação ao mês e o ano que ela chegou. Então, eu tenho a noção da peça, eu coloco a peça por data, mês e ano que chegou. Então, eu vou ter uma noção, quando eu for fazer a relação, eu vou saber de qual compra é aquela peça, entendeu? Olha aí, então aqui teria esse código aqui, mais ou menos assim, né? Chegou lá uma peça para você hoje, então você já bota uma etiquetinha nela aqui, 17/03/2021. Quando uma pessoa que não sabe da sua lógica de organização olha para esse código aqui, ele não vai saber o que é, mas você sabe. Quando você bate o olho em cima, você sabe o que significa, não é? Então, isso aqui é um código de organização, certo? Então, veja, isso aqui não é nem contagem e nem ordenamento. Isso aqui é um código que para você faz sentido. Vamos ver outra ideia aqui de códigos que usam os números naturais, tá bom? Vamos pensar aqui. Vocês que trabalham aí, vocês sabem que existem aquelas coisinhas que todo produto tem, né? Tem um nomezinho especial para eles. Me dá o nome dele. Código de barras. Isso. Esse código de barra tem umas barrinhas mais largas, mais compridas, umas mais escuras, mais estreitas, mas eles são feitos com essas barrinhas. Essas barrinhas nada mais são do que representações magnéticas para o computador entender uma série de numerozinhos que tem logo abaixo do código. Então, existem os numerozinhos assim. Por exemplo, não é? Esse código numérico aqui, essa numeração, não está indicando contagem e nem está indicando ordem, mas está indicando um código que identifica alguma coisa, um produto. E esse código é único para aquela coisa ali. E para finalizar essa nossa ideia aqui de código, eu quero dizer o seguinte, que todos vocês têm um código na Uniteams, não é isso? Sim ou não?
Sim, o número da matrícula. Exatamente. Vocês têm um número aí. Não sei como é que é o seu número, mas vocês teriam um númerozinho que identifica vocês. É uma ideia de código. Então, isso vocês terão que fazer com que os seus estudantes percebam que os números naturais não servem só para contar e nem servem só para ordenar. Eles também servem para garantir uma certa estrutura de código. Tá ok? Tudo bem até Ou aí? seja, para codificar. Exatamente. Muito bem. Então, mostrei aí para vocês mais ou menos uma ideia do que seria o que se espera da habilidade número 1. Agora eu quero olhar para você. Professor, Pode a falar. Regiane falou que agora temos o QR Code. Isso, justamente, exatamente. Um outro tipo de código aí muito, muito útil, assim, muito, muito atual, vamos falar assim. Vamos agora aqui verificar uma outra que eu escolhi para a gente poder trabalhar nessa noite. Estou falando assim meio rápido, porque eu gostaria de falar pelo menos de 3, tá, pessoal, antes de acabar o nosso tempo. A próxima que eu quero falar é a número 6. Tá bom? Estão vendo aí? Então, dá para vocês verem a número 6 aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos ler junto, então, essa habilidade número 6. Fala assim, olha. Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Olha, essa habilidade, ela não dá muitas dicas do que seria ela. E eu quero gastar aqui com vocês um minutinho de discussão, enquanto eu copio essa habilidade aqui e levo ela para uma área que a gente possa rabiscar. Me diga, o que seria o real objetivo dessa habilidade aqui? Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Ok? Vamos lá. Abra o seu áudio aí e me diga, na sua opinião, mesmo sem nunca ter trabalhado com ela, talvez, mesmo sem compreender o significado, me diga o que seria, o que essa habilidade está querendo de vocês, professores. E aí? Professor, a Regiane escreveu aí no chat. Como eu estou apresentando a minha tela agora, não estou vendo o chat aqui. Vamos Trabalhar com Historinhas de cálculo. dá 30 segundinhos aqui que a gente vai tentar. Professor, construir no aluno ou a forma que ele utilizaria no dia a dia? Ó, ele fala assim, ó, construir fatos básicos. Quer dizer que o aluno, lembre-se, essas habilidades não é para o professor, é a habilidade que tem que ser desenvolvida no estudante, tá bom? Então, todas essas habilidades, vocês vão imaginar que vocês estão tentando desenvolver no estudante, tá bom? Então, é o estudante que tem que apresentar, que tem que construir esses fatos básicos. É dentro da mente dele que esses fatos básicos têm que estar seguros. Bacana? E aí? Me ajuda. Pessoal, me dá 30 segundinhos bem aqui, rapidão. A Regiane falou aqui, ó. Mariana tem 4 maçãs e ganhou mais 5. Com quantas ficou? Tipo, o aluno ele tem que entender que ela tem 4, ganhou mais 5 e ele tem que resolver essa questão dizendo com quantas maçãs ela ficou. Fala da Regiane. Olha, só tem gente fera aqui. Muito bem. Pessoal, essa ideia de fatos básicos,
É isso aqui que eu queria discutir bem com vocês. Para quê? Para que isso aqui seja tão vivo na mente de vocês quanto vai ser na mente dos seus estudantes, tá bom? Então, se eu não souber o que são fatos básicos da adição, eu não vou conseguir explicar, não vou conseguir ensinar e provavelmente eu vou saltar essa habilidade aqui de dentro do meu planejamento. E isso é um prejuízo tanto para professor quanto para aluno. Vamos então pensar no seguinte: que ideia é essa de construção de fatos básicos? O que o estudante de primeiro aninho tem que sair, tem que conseguir fazer até o final do primeiro ano? Deixa eu perguntar aqui para vocês a ideia, que, levando em consideração isso que a Regiane falou, né, que foi traduzido aí pela nossa grande chefe. Quantos algarismos eu tenho que eu consiga fazer, usar como base da matemática? Vamos lá. Então, a minha base, olha só. Minha base aqui são 10 algarismos. Me diga aí, me respondam se estão conseguindo ver a minha escrita aqui dos 10 algarismos, se minha tela está projetada para todos vocês. Vamos, né? Sim, sim. Olha só. Esses são os 10 símbolos que a gente utiliza para construir qualquer coisa na matemática com relação a números, tá bom? Então, como aqui a nossa habilidade número 6 trata da adição, então vocês vão fazer o quê? Vão fazer os seus pequenos estudantes conseguirem adicionar esses símbolos básicos que representam quantidades, como o nome já diz, quantidades básicas relativas à matemática. Professor, pode falar, por favor. A Jéssica disse que a criança precisa fazer a junção e saber que é uma continha de adição. Exatamente, é isso aí, tá bom? É isso aí, parabéns. Tá? Então, é como se nós tivéssemos aqui o seguinte, quando tivéssemos uma tabelinha de muitas possibilidades de junção. Então, o professor pode trazer aqui a seguinte ideia, por exemplo, fazer tudo em forma de brincadeira, fica mais tranquilo. O professor pode confeccionar aqui vários cartõezinhos, vários jogos de cartõezinhos, onde dentro desses cartõezinhos possa ter esses algarismos aqui, tá bom? E convidar os pequenos a fazerem uma brincadeirinha de flash. O que seria essa brincadeirinha de flash? É aquele do pensamento rápido. Você vai dizer para ele assim, ó, esse símbolozinho da cruzinha aqui indica a ideia de juntar coisas, tá bom? E cada um dos meninos vai ganhar um conjuntinho de cartões, cada um desses cartões vai ter de 0 até 9, tá bom? Bom, e quando eles apresentarem esses cartões, então, um meninozinho apresenta um cartão aleatório virado de cabeça para baixo, por exemplo, que tem lá a quantidade 4. O outro vira a quantidade 1. E aquele que for mais rápido de pensamento tem que dizer quanto que daria a junção dessas duas quantidades. E aí teria um outro grupo de cartãozinho, que era onde estaria todas as possibilidades de junção desses 9 algarismos com eles mesmos. Por exemplo, você poderia colocar lá os cartãozinhos 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3, 0 mais 4, até o 9, depois 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, onde eles iriam procurar rapidamente um cartãozinho ali que achasse a quantidade que seria a junção disso daí. No passado, nós chamávamos isso de tabuada básica. Hoje, nós chamamos de fatos básicos, tá bom? Fatos básicos da adição, fatos básicos da multiplicação. Então, o que é um fato básico? É que se eu pegar uma grandeza de 4 unidades e somar e adicionar com uma grandeza de 1 unidade, o resultado vai ser uma grandeza que tem 5 unidades, tá? Então, essa é a ideia de construir fatos básicos. Outra coisa interessante é que, quando nós falamos a respeito de adição, se você observar nas literaturas aí mais especializadas, vocês vão perceber que o fato oposto, ou inverso da adição, é a subtração. Então, vocês já poderiam já inserir o seguinte conceito. Olhando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a gente vai adicionando
mas eu consigo fazer a operação inversa da direita para a esquerda, fazendo aqui a subtração. Então, a gente já mata aqui, ó, dois coelhos com a cajadada só. Subtração, faltou um Rzinho aqui. Tá? Então, já falarei logo, se você tem aqui uma grandeza que tem 5 unidades e retira uma, então sobra 4. Ou se retira 4, ainda sobra uma. E o aluno vai percebendo que ele não precisa memorizar, por exemplo, ou construir conceitos de adição e de subtração. Ao mesmo tempo, ele já entende que essas duas operações matemáticas são inversas uma da outra. Se ele entende o que é adicionar, automaticamente ele já entende o que é subtrair. E faz isso tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Aí, essa ideia desses fatos básicos diz respeito a isso, a que o aluno consiga fazer de preferência mentalmente, tá bom? Isso aqui, ó, de preferência mentalmente. Por quê? Porque se ele não tem isso mentalmente, quer dizer que ele ainda não construiu o fato básico para ele. Então, ele vai ter construído para ele esse fato básico se ele conseguir mentalizar essa ideia e não precisar contar mais nos dedinhos, não precisar fazer bolotinhas, não precisar fazer risquinhos. Entenderam aí a ideia? Sim ou não? Sim. Beleza. E vamos à última que eu escolhi para a gente discutir hoje, que é a número 10. Deixa eu colocar aqui novamente ela para vocês lerem comigo. E aí eu vou pedir que vocês me ajudem a montar uma sequência lógica que eu possa ensinar esse tema aqui. Tá bom? Vamos lá. Vamos procurar a número 10 aqui. Tá aqui ela. Estão enxergando a número 10, pessoal? Sim ou não? Eu quero que alguém leia para mim essa número 10 aí, por favor. Vai lá. Não precisa todos ler de uma vez só, basta um, viu? Quem? Descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão ou regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Pergunto, vocês entenderam o que essa habilidade está pedindo, sim ou não? Eu, sinceramente, não. Certo. Alguém entendeu? Vou imaginar que o silêncio indica que não, né? Mesmo tendo entendido, às vezes a gente fica com um pouquinho de receio de falar e andar um pouco fora, né? Vocês nem imaginam quanto que a gente gosta de ouvir vocês falando, porque quando vocês falam, o mundo treme, né? Sabem disso? Quando alguém fala, quando alguém dá sua opinião, isso indica que... Qual é a habilidade, professor? Eu perdi aqui. É a habilidade número 10. Seria por exemplo, você deu aí tipo, 1 mais 1... Não sei explicar. A ausência de um número, né? Dentro de um problema. Certo. A ausência de alguma coisa dentro de um problema que você vai trabalhar com a criancinha. Beleza. Vamos aqui verificar por partes essa habilidade. Eu acho ela muito top, de verdade. A primeira diz assim, que o aluno, quando terminar o primeiro aninho, deve dar conta de descrever. Olha só. Descrever o quê? Quando fala descrever, dar características, é dizer o que é, mostrar, tá bom? Descrever, mas descrever depois de quê? Ele fala assim, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão. Olha só, de um padrão. Ou, ele colocou aqui dentro dos parênteses, ou uma regularidade. Então, essas duas palavras indicam a mesma coisa, tá? Padrão ou regularidade indica a mesma coisa. Então, quer dizer que o estudante deve saber descrever, depois que observou
um padrão ou uma regularidade nos elementos de quê? De uma sequência. Olha só, uma sequência de números naturais, ou objetos, ou figuras. Ou seja, o nosso pequenininho, a nossa pequenininha, tem que olhar para uma sequência de números, de objetos, de figuras e dar conta de descrever qual é o próximo elemento daquela sequência, se houver um padrão ali na nossa sequência observada. Então, Trabalhar com sucessor e antecessor, né? Mais ou menos isso daí. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma sequência bem básica e vocês vão me dizer qual é o próximo número da sequência, certo? Então, vamos lá. Primeira sequência aqui vai ser, ó. Rapidão, quem é o próximo número da sequência? 9. 9? Isso. Então, alguém disse 9 aqui. Quem mais? 10. Diz agora. 10. 10. Também acho que é 10. Então, 2 pontos para o 10. Eu acho que é 10. 10. Tá. Me diga, por que você acha que é 10 e por que achou que é 9? Contando de 2 em 2. É uma progressão. Olha aí. Então, quando você diz assim, ó, contando de 2 em 2, isso que você está me dizendo é o que nós chamamos de quê aqui? De padrão. Então, quer dizer que o padrão é contar de 2 em 2. Portanto, essa é a pista, essa é a dica que o nosso pequeno estudante deve saber identificar. Opa, essa sequência aqui está de 2 em 2. Então, eu sei que se eu estou no 8, 2 depois do 8 vai ser o 10. Portanto, o meu próximo elemento realmente seria o 10. E não o 9 nesse momento. Legal? Compreenderam aí a ideia? Tá vendo? Ele descreveu. Isso aqui é descrever. Descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão, o elemento ausente em sequências. Tá bom? Nesse caso aqui, a minha sequência... Então... Pode falar. Aqui ele está me dizendo que eu devo, né? O meu aluno ele deve identificar que está sendo contado de 2 em 2, e a partir daí ele dá o resultado final, que é o que eu quero, que é o que eu peço para ele pôr. Exatamente. Isso aí, né? Exatamente. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer mais alguma coisa aqui agora. Eu vou ver se vocês conseguem agora me dizer quem é o próximo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o número. 2, 10, 12, 16. Qual seria o próximo número aqui, na sua opinião? Qual é o padrão entre esses números? Eu vou repetir o nome deles, ó. 2, 10, 12, 16. Qual seria o próximo? Enquanto vocês pensam aí, eu vou escrever o nome deles aqui. 17? Ah, por quê? Porque é a mesma sonoridade. 2, 10, 12, 16, 17. Eu agora me arrepiei com você. Tá certo? Charlene é top. Pessoal, veja, eu pensei que não iam chegar lá, mas vocês me surpreenderam. O próximo Professor, seria... Sim. E se colocasse o 18? Estaria certo ou errado? O 18 deveria ser o próximo aqui, ó. Mas como você vai perguntar sempre o próximo, ou se você perguntasse os 2 próximos elementos, aí o 18 ficaria aí, certo? Tá? Então o próximo depois seria o 19. E aí eu vou fazer agora para vocês. Qual seria o próximo número aqui, ó? 2, 10, 12, 16. Já foi descoberto o 17, o 18 e o 19. Agora e o próximo? Quem seria? 200. Meu pai do céu. Agora, hoje eu vou dormir tranquilo. 200. Perfeito. Estão vendo? Essa é a ideia. Isso pode ser feito de forma de brincadeira, tá bom? Aí pode ser feito de vários modos. Aqui na primeira, eu fui olhando os números. Uma característica deles era de 2 em 2. Essa próxima aqui, eu coloquei pela sonoridade, tá vendo? Olha, e vocês conseguiram pegar a ideia aí. O próximo seria realmente 200.
E vocês podem fazer vários tipos de situações e pedir que o pequenininho consiga descrever os próximos elementos, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer mais uma brincadeirinha com vocês aqui. A minha primeira figura é isso daqui. Minha próxima figura, isso daqui. Próxima figura, aqui. E a pergunta é, qual seria a próxima figura aqui, por exemplo? Que tipo de figura deveria ser? Um quadrado? Seria Um quadrado. Ah, isso. Muito, não. Estou falando que vocês não precisam de mim mais, vocês já estão prontos. Próxima seria seguir a Só lógica que que está acontecendo na professor, figura. eu buguei naquela brincadeira onde a Charlene falou 200 aí. É porque depois do 19, o próximo número que tem a sonoridade do D é o 200, tá? Não tem nenhum outro número É por causa do D, né? Isso, olha. Eu tava indo pela quantidade. Olha, 2, 10, 12, 19, 17, 18, 19. Então, todos estão começando com a letra D. O próximo número que começa com D vai lá para a casa do 200. Legal? Sim, é interessante. Professor, e depois seria qual? Depois do 200, aí vem o 201, 202, já tem uma sequência todinha da casa do 200. Bem, aqui nós temos, então, vocês poderão utilizar qualquer situação onde haja o quê? Onde haja um padrão. Lembre bem, tem que ter o padrão, tá bom? Se não tiver padrão, não tem como o estudante, o pequenininho, descobrir a pista para o próximo elemento. Ele não vai saber mais. Essa ideia de descobrir o padrão, a lógica, é o raciocínio lógico matemático mais puro que vocês podem pensar. Toda a matemática está baseada no raciocínio lógico de descobrir padrões, tá certo? Descobrir padrões. Vamos pensar aqui, vamos colocar mais um para vocês aqui. Tem um minutinho só, rapidão. Ó. Bota aqui, ó. Depois eu vou colocar aqui 2, tá bom? Depois eu vou colocar aqui 4. Depois eu vou colocar aqui 8. Qual seria o próximo número aqui? Dezesseis, eu acho. Por quê? 8 mais 8. Muito bem, tá vendo? Cada número aqui é o dobro do anterior, né? O 8 é o dobro do 4, o 4 é o dobro do 2, o 2 é o dobro do 1. Então, esse número aqui deveria ser também o dobro do anterior, que no caso aqui é 16. Tá? Ok. Parabéns. O que vocês acharam dessa habilidade? Deixa eu olhar aqui agora. O tempo passa voando aqui nesse negócio, já está faltando só 1 minuto para acabar nosso momento, mas eu quero perguntar a vocês aqui, dessas 3 habilidadezinhas que nós conversamos, que nós discutimos aqui, e que vocês foram sensacionais, pergunto eu, o que acharam delas? Top demais. E eu não sei nenhuma. Essa sexta, então. Bacana, né? Essa Muito sexta, eu sou apaixonado por essa sexta aí. Me deu até vontade de trabalhar no primeiro aninho. Professor, porra, eu não tenho nenhuma dessas habilidades. Oh, meu pai. Muito, muito bem. Kathleen, olha só o tanto que é interessante a ideia. Quando você entra num curso como esse de pedagogia, que é talvez o mais importante curso que nós temos para a nossa educação brasileira, porque a maioria dos professores que trabalham nas primeiras fases, nos primeiros anos, em todo o Brasil, a maioria são pedagogos, tá certo? Só que os pedagogos, até então, não tinham nenhuma disciplina de matemática no curso. É sério? É sério. Meu Deus. Eles tinham que trabalhar matemática só com aquele que ele aprendeu no seu fundamental e no seu médio, tá certo? Não tinha essa disciplina. Meu Deus, que absurdo.
essa foi uma conquista que nós conseguimos aqui na Unitins. Até o ano que eu entrei aqui na Unitins também, não tinha ainda essa disciplina. A gente tinha estatística, por exemplo, mas não tinha essa matemática, mais, vamos falar assim, mais analista da prática, tá bom? Então, vocês estão tendo a oportunidade de crescer, de aprender para poder ensinar de um modo diferente. A educação mudou no Brasil, e vocês, como os novos profissionais, também têm que ter essa mudança, tá bom? Então, primeiro, você tenta ter essa habilidade, e depois você vai conseguir passar, tá bom? Então, a nossa tarefa dessa semana é que vocês escolham 5 dessas habilidades aí, são 22, e você vai tentar escolher 5 delas, e trabalhar com elas, assim, com todo afinco, e planejar e projetar como você faria para desenvolver essa habilidade no seu pequeno. Aqui nosso tempo foi bem pequenininho, eu dei, assim, algumas ideias dessas 3, mas vocês poderão ter mais ideias, e vai discorrer sobre elas, tá bom? E, por favor, não vão ficar só com essas 5, vocês têm que desenvolver em vocês as 22 do primeiro aninho, tá bom? Que é a da primeira semana. Aberto aqui para falas de vocês. Me digam aí. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Eu vou ter que assistir a sua aula, professor, gravada, porque meu celular descarregou aqui e eu perdi boa parte da explicação. Mas depois eu entro lá no link e vou assistir ela toda para eu poder tentar entender o assunto de hoje. Tá certo. Lembrando que o assunto são as habilidades. Aqui o que eu fiz foi apresentar elas para vocês e dizer que elas existem, que vocês precisam dominar elas para vocês conseguirem desenvolver nos seus estudantes. Então, dessas 3 habilidades aqui, que eu falei, não vai servir para as outras. Isso? Então, vocês vão ter que perceber que cada habilidade é um universo diferente. E o professor... Sim. A Jéssica Borges aqui, ela é professora do primeiro aninho. Opa. E ela está falando com o filho da Nádia, que é aluno dela, pensa muito rápido. Que coisa boa, rapaz. Olha aí. Jéssica, o que você me diz? Você se enxergou ensinando essas habilidades para os seus alunos? Deixa eu ouvir sua voz. Ou ela está sem áudio? Estou aqui. Tá aí? Me fala aí, Jéssica, como é que você se sente frente a essas habilidades? Já tinha olhado elas, já conhece elas, já está trabalhando com elas, sim ou não? Sim, o nosso livro desse ano, ele foi modificado e todas essas habilidades que você nos apresentou, elas são empregadas no livro. Olha aí. E ao montarmos o nosso plano de aula, nós nos deparamos com essas competências próximas aos conteúdos, e assim fica mais fácil para organizarmos. E, assim, quando olhamos para esses sinônimos, ficamos até um pouco perdidos e preocupados. Só que, assim, a criança do primeiro ano, ela tem que ter uma base, né? Ela tem que ter uma base e ela vai trabalhar com isso do primeiro ao 5º ano. Então, assim, às vezes, alguns pais se desesperam porque são conteúdos que, ao ver deles, é difícil, meu filho não vai compreender, é conteúdo que não é para ser visto agora. E aí se enganam, porque é para ser visto agora, é porque eles precisam de ter essa base para mais à frente, eles não também serem pegos de surpresa e também não ficarem em atraso. E comentando o que a Kathleen falou, que eu não me vejo assim. Mas não se preocupa não, porque como eu mencionei, eles são bem rápidos nas respostas. Eles pensam, primeiro que você terminar a sua fala, eles já sabem a resposta. Então, a criança tem uma visão muito além, às vezes, do que distorcemos. Verdade. Muito obrigado, viu? Pessoal, eu gastei mais 5 minutinhos de vocês, espero que tenha ajudado de algum modo. Então, olhem o material, escolha as suas 5 habilidades, faça o trabalho de vocês e a gente discute um pouco mais na próxima aula, tá bom? Então, a próxima semana, para a próxima aula, seria a ideia dos segundos anos, tá bom? Beleza?
Vão lá, que senão vocês vão chegar atrasados e vão levar um cascudão do próximo professor. Muito obrigado por tudo, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Ainda bem que é remoto. Se Assistência. apanharmos. Até mais. Boa noite. Até mais.